Fala pessoal, André Torres aqui na área, fazer uma demonstração para vocês aqui da importância que é um administrador Windows a fazer um logon remoto, né, via RDP em uma máquina, um servidor, para que ele faça o logoff correto, da forma correta, e não simplesmente clicando no xizinho ali da janela. Tá? Então, essa breve demonstração vai ser o seguinte: eu vou primeiro conectar aqui num servidor meu, utilizando essa credencial aqui, ó, Rodrigo.matos, e vou fazer essa conexão aqui via RDP. Coloquei a senha errada, pelo jeito. Vamos lá, Rodrigo.matos. Agora vamos. Então, estou logando aqui com o Rodrigo Matos. Vou até deixar uma telinha aberta aqui, ó, o CMD dele. Opa, então tá aqui Rodrigo.matos, tá logado. E aí, ao invés de eu simplesmente chegar aqui e fazer um logoff, né, um sign out, eu vou fazer do jeito fácil, né, do jeito preguiçoso, clicando no xizinho aqui e desconectando minha sessão. Aí agora vamos fazer uma conexão a essa mesma máquina com outro usuário, tá? Com outro usuário que também é administrador. Então, vamos aqui usar uma conta diferente. Agora eu vou usar essa conta aqui, André.torres_a. Então tá aqui, André.torres_a. Vou fazer minha conexão. Tá? Fecha aqui. E aqui acontece, pessoal. Se eu vier aqui abrir um PowerShell elevado, vocês vão ver o seguinte: existe um privilégio que eu tenho aqui como administrador da máquina, que é esse carinha aqui, SE Impersonate Privilege, tá? Impersonate Client After Authentication. Tá? Então no Windows, pessoal, um administrador ele tem a possibilidade de personificar um outro usuário autenticado na máquina. Tá? Olha que interessante. Se eu, por exemplo, ver aqui as políticas na máquina, nessa máquina aqui específica, se eu for aqui em Windows 7 Security, deixa eu aumentar a telinha pra gente, a parte de Local Policies, User Rights Assignments, existe aqui uma configuração que é esse carinha aqui, ó, Impersonate a Client After Authentication. Então nesse caso aqui, ó, essa máquina a gente não alterou, ela vem padrão, ela tem esses usuários aqui, tá? Essas contas aqui, essas well-known groups, tá? Administradores, Local Services, Network Service e Service. Tá? Então esses usuários aqui eles podem personificar um cliente depois da autenticação. Aí você pode pensar assim: isso aqui então eu devo alterar, devo modificar isso aqui. Se você fizer isso, você vai ter problema no compartilhamento de arquivos. Tá? O Windows, para fazer o file sharing, ele precisa dessa propriedade do jeito que está aqui. Tá? Então se você modificar, você vai ter problemas. Então isso aqui que a gente vai mostrar para vocês, pessoal, é uma característica do Windows. Tá? Então eu estou aqui logado na máquina como administrador. Vou abrir aqui agora um Task Manager. E vocês vão ver o seguinte, que nos usuários eu tenho aqui o Rodrigo Matos desconectado. Tá? Se eu clicar com o botão direito aqui, Connect, ele vai me pedir uma senha, tá? Para eu poder entrar na sessão desse usuário. Eu não tenho essa senha, né? Nessa situação hipotética que a gente está fazendo. Vou cancelar. E aí o que eu poderia fazer? Eu poderia vir aqui, eu tenho aqui no Tools, no PS Tools aqui, eu tenho um PS Exec, que é dessas internas, menos seed, cmd.exe. Então o que eu vou fazer? Eu vou rodar uma nova janela aqui como system, tá? Se eu der um -all, vocês vão ver que agora eu sou system, tá? Enter Authority System. Então eu levei aqui com PSExec para system na máquina. Tá? Aqui eu estava como André.torres_a, tá? E agora eu estou como system. Fazendo isso aqui, eu vou reabrir agora o Task Manager. Tá? Então aqui nessa minha janela de system, Task Manager. E aqui, pessoal, até um tempo atrás, tá, algumas versões anteriores do Windows, eu poderia simplesmente clicar com o botão direito aqui, Connect, e eu estaria na seção desse usuário. Tá? Mas a Microsoft parece que percebeu isso depois de um tempo, e agora eu preciso colocar a senha desse usuário. Tá? Então não mais consigo personificar da forma tão simples assim. Tá? Então o que eu posso fazer aqui? Agora eu vou ter uma dificuldade que eu vou ter que fechar a sessão e abrir de novo. Tá? Deixa eu conectar novamente aqui com esse meu usuário aqui. E aí, voltando à sessão aqui, como eu mostrei para vocês, se eu clicar com o botão direito aqui, Connect, eu vou ter essa dificuldade ainda, né? Que ainda ter que ter a senha do usuário também, que é uma coisa que foi corrigida em versões anteriores do Windows, tá? De forma recente. Então o que eu posso fazer? Se eu vier, por exemplo, aqui, eu tenho aqui a famosa ferramenta aqui, deixa eu entrar aqui no meu Tools, que é essa ferramentinha aqui, Process Hacker, né? Ferramenta aqui conhecida. Deixa eu rodar ela como administrador.
E aí sim, olha só. Se eu rodo ela como administrador, eu vou ver processos aqui e os usuários associados a esse processo. Se eu filtrar aqui, ó, por usuário, eu tenho o processo rodando com esse usuário Rodrigo.matos. Tá? Então, se eu pegar qualquer desses processos aqui, botão direito no cima desse processo, miscellaneous e run as this user, então eu vou poder rodar um processo, pessoal, por exemplo, o CMD, o PowerShell, com esse usuário Rodrigo.matos. Tá? Então, se eu der um OK aqui, ó, eu não personifiquei a tela dele, mas eu personifiquei a seção dele. Tá? Então, se eu der um Ruemai aqui, eu sou o Rodrigo.matos. Tá? Então, mesmo sem a senha desse usuário, eu consigo agora fazer ações em nome dele. Tá? Então, essa, pessoal, é a importância de você fazer o logoff. Tá? Se você fizer logoff, o que vai acontecer? Vamos fazer agora uma outra situação onde eu fiz o logoff aqui com o usuário Rodrigo.matos. Tá? Então, eu vou fechar isso aqui e vou conectar de novo agora com o meu Rodrigo.matos. Matos, e vamos agora fazer o logoff mesmo, né, da forma correta. Tá, então tá aqui a janelinha dele aberta ainda. Atenção. Vou fazer aqui o logoff do jeito correto, que é que deve ser feito. E vou mais uma vez agora conectar a essa mesma máquina agora com o meu usuário André.torres. Tá, vocês vão ver o seguinte, não vai ter mais processo com aquele usuário Rodrigo.matos e não vamos conseguir personificar ele mais. Tá, então vamos lá. Senha errada, né? Isso que dá digitar rápido. E agora vamos. Então tá aqui. Agora, pessoal, ó, não tem mais processo rodando com o Rodrigo.matos. Tá? Deixa eu filtrar aqui. André.torres, o resto é tudo aqui, ó. System. Tá? Então não consigo mais fazer a personificação desse usuário. Simplesmente se eu for no Task Manager, eu não tenho mais esse cara aqui. Tá, pessoal? Então essa foi uma breve demonstração para vocês da importância que é de conscientizar os administradores a nunca fechar a sessão via xizinho. Tá? A sessão continua aberta lá. Tá? Então você deve sempre fazer o logoff nas máquinas que você tiver acesso. Lembrando ainda da questão do tiering, né? A gente deve respeitar a tierização das máquinas, tá? E aí para você mitigar alguns tipos de ataque, alguns tipos de extração de credencial, como a gente vê muito lá no nosso curso lá de ataque e defesa de AD. Tá bom, pessoal? Um prazer revê-los. Um abraço a todos.